E é isso aí, meus amigos e minhas amigas, colegas e colegas, companheiros e companheiras, nossos é, frequentadores da página do Sindicato dos Trabalhadores em Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira. Bem-vindos à live da crise coronavírus, as ações jurídicas do Sintores nas 23 cidades representadas pelos nossos sindicatos. E hoje nós estamos com uma galera muito de alto nível, então uma discussão muito legal, que vai envolver aqui, de um lado, o Marcelo Batista, que é o diretor jurídico do sindicato do Sintores, mas é também o diretor jurídico da Fetrotel, da nossa federação, e advogado, claro, né? E do outro lado, o Guilherme Krupensky, que é o advogado do sindicato, advogado do Sintores e de outros sindicatos aqui da região, da Baixada Santista. Também ele é presidente da comissão de Direito Sindical da OAB de Santos e professor universitário no curso de pós-graduação da Unisantos, aqui da Baixada Santista. Muito bem, bem-vindos a todos. Eu já vou passando a palavra para Guilherme e para Marcelo. Marcelo, você primeiro, como vai? Boa tarde, boa noite, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde, Márcio, boa tarde, Guilherme, o pessoal que está em casa aí nos assistindo, né? Essas plataformas novas. Lembrar, em primeiro lugar, né? A máscara aqui, né? A gente está aí tomando esses devidos cuidados, tiramos as máscaras apenas para falar com vocês, mas ao final vamos retornar, vamos proteger aí a nossa saúde em primeiro lugar, né? E agradecer aí a convocação, Marcos, dizer que nós estamos aqui trabalhando, um pouco em home office, um pouco aqui no sindicato, nas ações também, peticionando eletronicamente, o que precisar e o que convocar, o sindicato está à disposição, o jurídico está à disposição. Muito bem, Marcelo, muito bem. E aí a gente vai ter uma conversa muito legal hoje, e o nosso outro convidado é o Guilherme Krupensky. Boa tarde, bom dia, boa noite, Guilherme, tudo bem com você? Suas considerações iniciais. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Marcelo? Um grande abraço em tempos de coronavírus, também como o Marcelo bem disse, trabalhando, porque a gente não pode parar, a categoria está aí precisando sempre do apoio da categoria, no sentido de apoiar, orientar na visão jurídica, mas trabalhando um pouco em casa, um pouco no sindicato, no escritório, e mais do que nunca, porque em momentos de pandemia, a legislação é legislação de crise, e em momentos de crise, mais que o advogado precisa atuar, e o corpo jurídico todo do sindicato está unido e atuando nesse sentido. É um grande prazer que eu venho participar aqui, com grande prazer, nessa live, e estou à disposição para o que for necessário a todos. Muito bem, então. E a gente já vai começar nosso bate-bola perguntando uma pergunta daquelas piores e venenosas. O que o sindicato está fazendo na área jurídica pelo trabalhador da categoria? Marcelo, o Guilherme, fique à vontade aí. Quem começa. Vamos começar aqui, o Guilherme está ajudando, Guilherme, me interrompa sempre que necessário. A gente já tem aí, trabalhamos juntos já há mais de 20 anos, então a gente já tem aí um conhecimento nesse sentido. O time já está entrosado, né, Guilherme? Dizer o seguinte, que o corpo jurídico está todo aqui, né? Todos os trabalhadores, né, os estagiários do corpo jurídico, estagiários da parte técnica do sindicato também, não só do jurídico, mas os setores estão trabalhando aqui em home office, ou seja, o sindicato, quem precisar do sindicato, o sindicato está aqui, seja pelas vias de WhatsApp, por telefone, se ligar agora no 389-5559 ou falar pelo WhatsApp, o sindicato não parou. O sindicato teve algumas restrições, né, de estar com portas abertas e tal, mas quem telefonar, o sindicato está atendendo, não só o sindicato das subsedes, todo o serviço está sendo mantido. E, para nós, do corpo jurídico, especificamente, aumentou a demanda, aumentou o trabalho, né? Porque nós sabemos que, infelizmente, o nosso setor foi um setor muito atingido, que é o setor de hotéis, bares, restaurantes, sofreu aí bastante, os hotéis fechados, bares fechados, hotéis, ou melhor, restaurantes só por delivery, enfim.
E a medida provisória veio criar a medida provisória do governo, né, veio criar a possibilidade de afastamento desses trabalhadores pela suspensão do contrato de trabalho e também pela redução de jornada. E o sindicato, mais uma vez presente, não aceitou simplesmente por goela abaixo essas determinações do governo. O sindicato se reuniu com o sindicato patronal e conseguiu algumas garantias além daquilo que o governo queria empurrar, sempre com a corda estourando do lado mais fraco, estourando do lado dos trabalhadores, dos pequenos comerciantes sofrendo mais. Mas o sindicato conseguiu, graças a um bom entendimento do sindicato patronal, algumas garantias que no decorrer da live aí, né, o Guilherme está te dando, nós vamos falando aí algumas garantias para os trabalhadores. O importante é isso, o Sintoré está presente, se ocorrer qualquer dúvida, estamos aqui trabalhando para a defesa dos trabalhadores. Guilherme, suas colocações sobre o assunto? Exatamente como o Marcelo mencionou, parece-me que no momento de crise, como eu falei também no início da minha fala, no momento de crise é onde a gente mais trabalha, onde precisa cada vez mais do departamento jurídico, e essa reengenharia, você se reinventar. Porque, na verdade, todos estávamos dentro de uma zona de conforto, dentro de uma estrutura, como o Marcelo já também disse, há mais de 20 anos atuamos juntos em prol dessa categoria, o departamento jurídico é um grande time que já existe há muito tempo, atuando, trabalhando, especialista nessa tese, nessa matéria, que é a defesa dos trabalhadores do comércio hoteleiro e similares. Então, a gente saindo dessa zona de conforto, tirando toda a estrutura que já estava montada e aí se reestruturando para sempre manter o atendimento ao trabalhador. O departamento jurídico ainda se mantém ativo, está aberto, como o Marcelo mencionou de novo, esperando, porque nesse momento dúvidas cada vez surgem para os trabalhadores, e as negociações, os aditivos que foram construídos na nossa convenção coletiva, toda a negociação que foi feita com o sindicato patronal, que é uma atuação negocial de crise, de pandemia, de momento de transitório, mas que, na verdade, acende o sinal de o que vai ser o futuro das negociações coletivas daqui para frente. Como as negociações coletivas entre categorias vão construir. A partir do momento que vem o Supremo e permite acordo individual para disciplinar a matéria que é exclusivamente de acordo coletivo, o que eu vou dizer a respeito de um direito coletivo do trabalho? Existe uma categoria? Querem pulverizar a categoria e só virar contrato de trabalho agora? Então, assim, é uma briga enorme que nós estamos vivenciando, estamos, na verdade, começando essa discussão, no Brasil vai discutir, e eu tenho certeza que a nossa entidade sindical, o nosso departamento jurídico, ele está super bem antenado com essas teses, e com certeza vai fazer uma boa defesa para os trabalhadores. Muito bem, eu queria ressaltar que está tendo algum delay em alguém aí, tá, algum barulho que está perto de vocês, não sei exatamente se o pessoal está ouvindo. E aí, hoje, a gente tem feito falas, e feito algumas lives, já tem uns 10 dias, né, principalmente com o Edmilson, né, que é o presidente do sindicato, falando muito sobre os aditivos e tal. E eu acho que hoje, quando a gente está falando com os dois grandes coordenadores, né, o Marcelo dentro do sindicato, na parte política, na parte, um cara com vivência dentro da própria negociação da FETROTEL, né, que é a federação da categoria, né, que estaria num piso, num patamar superior ao sindicato, que engloba os sindicatos da de São Paulo e, se eu não me engano, Mato Grosso do Sul, né, Marcelo? Essa experiência aí, pode falar um pouco mais de como é que está se comportando toda a região representada, dos sindicatos representados pela FETROTEL, e também a gente pode talvez entrar um pouquinho mais nas questões técnicas. Então, se a gente puder trabalhar um pouco mais, como é que, se vocês verem sentido, né, virem sentido, como é que o primeiro aditivo, porque o sindicato logo de cara, logo que começou essa situação, vocês dois e mais o Edmilson, né, que são realmente os atores dessas negociações, claro que toda a categoria, toda a diretoria sempre está junto, é um grupo que está junto aí, como o próprio Guilherme diz, há mais de 20 anos, né? Então todo mundo atua junto, mas vocês três são basicamente os interlocutores com o sindicato patronal. Se puder relatar um pouco como é que foi essa negociação, o que os levou a pensar isso, e também a gente começar a falar mais de dois assuntos, que desculpa estar me alongando na pergunta, mas é que eu já faço a pauta com vocês.
falar como é que foi a situação para ir atrás, para começar a negociar o segundo aditivo. E a gente não tem como esquecer, o Marcelo mostrou a máscara aí, né? Não tem como esquecer que, embora no dia 11 o Estado de São Paulo comece a retornar para as atividades, o fato é que, mesmo na nova legislação que está falando sobre isso, o pessoal que trabalha no que eu chamo na praça, do restaurante, né? Que está ali o garçom, o cominho, o maître, esse pessoal, ainda não volta, né? Então, essas realidades aí todas, e mais essa que o Guilherme inteligentemente colocou, que é no nível coletivo, como é que são as negociações. Vocês fiquem à vontade para começar a falar sobre isso e também, se quiser, incidentalmente tratar de outras coisas. Eu sei que vocês têm aí uma pauta própria e fiquem à vontade para conversar. Obrigado, Márcio. Dizer o seguinte, agradecer, né, nesse momento, essa assessoria muito importante e esse trabalho que, falar até o nome dos nossos colaboradores aqui, né, a doutora Renata, a doutora Priscila, a doutora Laura, o nosso grande estagiário, né, também aqui conosco. E então, eles estão nos assessorando bastante. Você vê que, às vezes, 9, 10 horas da noite, eles estão respondendo questões da categoria, o pessoal perguntando. Então, você vê que o nosso pessoal do jurídico, o nosso trabalho de diretoria, do Guilherme e tal, a doutora Renata, Priscila e Laura, né? Estão aí trabalhando bastante, também agradecer esse trabalho que elas estão se dispondo a fazer, mesmo em casa e aqui no sindicato. A respeito desses aditivos, Márcio, foi aquela questão que, no primeiro momento, aquela surpresa de estabelecimentos fechados. O que o sindicato faz? Preservar o emprego. Sempre foi essa primeira preocupação nossa, preservar o emprego e renda. O sindicato, no primeiro aditivo, permite que as empresas coloquem esses trabalhadores de férias, no primeiro momento, que não sabíamos que era tudo novo, não sabia se ia durar 30 dias ou mais, e então as empresas colocaram esses trabalhadores em férias. Passados 30 dias, ainda o problema continuou, tivemos que fazer um novo aditivo tentando prorrogar aí, de alguma maneira. Sobrevém a medida provisória. Vale lembrar que a primeira medida provisória do governo era uma medida provisória muito pior que essa. Era uma medida provisória que simplesmente colocava o trabalhador em casa sem receber nada. Houve uma pressão muito grande dos trabalhadores, do movimento sindical, dos partidos de oposição aí, e bancaram essa questão e não deixaram o Congresso votar isso. O governo se viu obrigado a tirar aquela medida provisória e colocar uma outra medida provisória, tendo os trabalhadores como socorro, um auxílio de parte do seguro, como se fosse do seguro-desemprego. Enfim, há uma perda, a medida provisória do governo, ela impõe sempre uma perda, seja qualquer modalidade que o empregador escolher, o trabalhador terá uma perda, porque ele não receberá 100% dos seus valores salariais. E o sindicato veio o quê? O sindicato não tem o poder de revogar essa medida provisória. Então, o sindicato, em negociação coletiva, conseguiu, junto ao sindicato patronal, que, embora o trabalhador ele esteja afastado ou ele esteja com uma redução de jornada, com consequente redução salarial, ele vai ter as garantias da convenção coletiva. Ou seja, ele vai ter assistência, principalmente assistência odontológica, assistência médica e todas aquelas garantias da convenção coletiva. Você em casa, você fala, o que é a convenção coletiva? Você pode visitar as páginas do sindicato, seja todas as mídias digitais, você pode procurar, principalmente no site, a Convenção Coletiva de Trabalho. Você vê que são 52 cláusulas de benefícios que o sindicato conseguiu. O que é a convenção coletiva? É algo que está acima da lei. Aquilo que não está na lei, o que o sindicato consegue para vocês. Muito bem. Só fazer a interrupção, porque eu preciso fazer o nosso jabá aqui, né? Nessa hora a gente já está com mais de 25 pessoas assistindo a gente aí, bem-vindo, várias pessoas dando oi aqui e parabenizando aí a atuação de vocês. E aí, só para fazer essa anotação aí, vamos seguir aí com as anotações, aí, as ponderações do Guilherme também. Então, dando continuidade ao que o Marcelo já mencionou,
na verdade, exatamente a situação é o seguinte. É muito mais importante para uma categoria ter segurança jurídica. Medida provisória não é lei, tem status de lei, mas pode ser alterado pelo Congresso junto ao seu trâmite legislativo. A gente percebe que todas as medidas provisórias que são editadas por esse atual governo, na verdade, elas são totalmente alteradas dentro do Congresso Nacional e o resultado delas não é, na verdade, como foram produzidas pelo Executivo. Então, assim, é uma regra de insegurança, porque nem sempre, quando eu digo insegurança, eu digo para todos, trabalhadores, classe econômica também, e a gente precisa manter um setor e manter postos de trabalho e valorizar os postos de trabalho. Então, essa insegurança jurídica faz com que a gente pense que é muito mais fácil eu trazer as regras para dentro da convenção coletiva e aí trabalhar com aquela espinha dorsal que é valendo o negociado sobre o legislado, e, portanto, valorizando a negociação, e quando eu valorizo a negociação, eu valorizo a atuação das entidades sindicais, porque eu construo as minhas próprias regras e não fico ao arbítrio de alguém que está lá em Brasília que não sabe o que está acontecendo dentro da minha base territorial. Quem sabe, quem conhece exatamente quais são os anseios dos trabalhadores aqui, da nossa base, é o Sintores, porque a nossa categoria está sendo representada por trabalhadores. Sabemos exatamente quais são as dificuldades do dia a dia de um garçom, de um comim, de um copa, de um cozinheiro, de um gerente de hotel, de todos aqueles que atuam dentro do nosso setor do Sintores, e com base nisso, é muito mais fácil construirmos as nossas regras, colocarmos para dentro de convenção coletiva e conquistarmos uma segurança jurídica. Com isso, a gente sai do debate da medida provisória. Se ela é constitucional ou não, óbvio que ao negociar, trouxermos aquilo que é importante. Quando a gente fala negociar, é um jogo de debate, onde a gente tem que abrir um espaço, tem que avançar um momento, negociar isso. É jogo de estratégia. E tenho certeza que os dois aditivos que foram construídos na nossa convenção, vem a ser quando o primeiro aditivo com a medida provisória 927 e o segundo aditivo com a medida provisória 936, eles são muito mais benéficos aos trabalhadores do que está o texto da medida provisória em si. Então, com isso, é uma segurança que nós passamos à categoria e a toda a estrutura do comércio hoteleiro, de que, ao negociarmos e criarmos estruturas próprias, eu posso ter um desenvolvimento da nossa atividade muito mais fácil. Até porque é muito difícil a gente ficar à disposição daqueles que estão legislando lá em cima em Brasília e não conhecem a realidade do nosso dia a dia. Não, perfeito. Aliás, tocar num assunto aqui, a gente vai falando, vai meio que se atropelando, né, Marcelo? Mas, assim, aproveitando para tocar numa palavra, aliás, uma expressão que o Guilherme falou, e que talvez as pessoas não estejam acostumadas com o seu verdadeiro valor, a sua grande dimensão, que é um negócio chamado segurança jurídica, né? E talvez isso seja a garantia que o sindicato diferencia de qualquer medida provisória, qualquer inovação amalucada que surge aí. Vocês não podem, mas eu posso dar esses valores. Aí vocês podem também, se sintam à vontade, que é a negociação legítima com o constitucional representante e defensor dos interesses e direitos da categoria. Né? Então, essa questão, essa palavra, o que você acha? Como é que você vê essa questão do posicionamento da expressão e do conceito de segurança jurídica nos tribunais, enfim, em toda essa negociação que acontece aí, pessoal? Márcio, o Guilherme colocou muito bem. Essa última reforma trabalhista do governo Temer, ela infelizmente trouxe muitas perdas aos trabalhadores, né? A gente vai voltar a falar nisso, mas ela cria um novo norte, que é o quê? O negociado sobrepondo o legislado. Ou seja, os trabalhadores, através dos seus sindicatos, eles têm como, e os empresários também, através do seu respectivo sindicato, têm como criar condições específicas para aquela categoria profissional que o legislador não tem, de uma maneira geral, condições de fazer isso. Então, nesse ponto de vista, o Sintores, sempre em vanguarda e tal, conseguiu utilizar disso, criando vários benefícios para os trabalhadores.
A insegurança jurídica, tem que entender o seguinte, essas questões, tanto da reforma trabalhista, como dessas MPs, nada disso vai estar solidificado, até porque até chegar no Supremo essas discussões vão ser algumas aí, com certeza, mais de uma dezena de anos. Então, o sindicato ele tem que resolver o momento agora. Ele não pode esperar para que tenha uma jurisprudência, não pode esperar para que tenha uma coisa solidificada. Ele tem que agir no momento, porque o sindicato ele protege o trabalhador, ele protege o salário, ele protege a comida que vai para a mesa dessa família. Então, o sindicato não pode simplesmente ficar procurando segurança jurídica. Há um grande ditado que diz o seguinte: se nós, trabalhadores, fôssemos meros seguidores de regras, de leis, nós ainda estaríamos nas correntes, né, os grilhões. A função nossa de trabalhador, de sindicalista, de advogado do meio sindical é se insurgir contra as regras, é sempre defender uma melhoria, e a cada dia a gente vai conseguindo isso. A convenção coletiva é um exemplo disso. Ela amplia as garantias, os benefícios aos trabalhadores, ela não simplesmente deixa aquilo que está na lei. Infelizmente, Marco, não tem como fugir dessa questão. O sindicato, a função do sindicato é denunciar. Se nós temos um governo que ele trabalha em favor dos trabalhadores, nós temos que aplaudir. E, no atual momento, infelizmente, nós temos um governo que trabalha contra os trabalhadores. Sempre impondo uma conta mais pesada ao trabalhador. Você veja que isso começa com o golpe na Dilma Rousseff. Até hoje não consegui entender qual foi o crime que ela cometeu, né? E por quê? Havia um interesse muito grande do mercado que fosse tirado o direito desses trabalhadores. E assim foi. No primeiro momento que ele assume, uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? Agir de acordo com o que queria o mercado e retirar muitos direitos desses trabalhadores. Ele pavimenta a ascensão de Jair Bolsonaro, que continua com essa filosofia de dar direitos. E outra, a gente sabe que é um equívoco muito grande o empresário ele achar que você dando o direito dos trabalhadores, você vai melhorar o mercado. Você não melhora o mercado. Porque se o trabalhador ganha menos, ele consome menos. Se o trabalhador ganha menos, ele tem como se preparar, ele não vai se preparar tão bem. Então, você vai ter o quê? Uma força de trabalho desqualificada, uma força de trabalho com fome, uma força de trabalho que não vai gerar outros empregos. E os governos anteriores mostraram justamente o contrário. Quando você pega um salário mínimo, que foi feito começou pelo governo Lula, você pega e dá um aumento, além da inflação, que a gente chama de aumento real, você cria o quê? Uma categoria de pessoas que não consumiam determinados produtos, que passam a consumir. Quando o trabalhador passa a consumir mais, automaticamente ele está gerando mais empregos. E isso é bom para quem? É bom para o país, que gera mais riqueza, é bom para o próprio setor produtivo, para os próprios empresários, que vai ter mais gente consumindo os seus produtos. Infelizmente, nós estamos num momento de pandemia, mas não podemos esquecer que outros países, outros governos, de países até mais pobres do Brasil, vamos olhar aqui ao lado, a Argentina, todo mundo sabe que está muito mais sem as reservas que o Brasil tem, não chega nem próximo, o governo de lá simplesmente assumiu 100% dos salários dos trabalhadores que não vão poder trabalhar. São esses trabalhadores que têm as suas empresas fechadas em razão da pandemia. Proibiu demissão. Então, muitas vezes a gente vai conversar e falar, você quer comparar com a Inglaterra? Não vou falar com o primeiro mundo, vou falar com o país mais pobre, que é a Argentina. Proíbe a demissão e faz o quê? Cumprimenta o salário desses trabalhadores que estiveram com tempo e daqueles que fechou a empresa que ele trabalhava em razão do decreto da pandemia, ele assume 100% do salário. Quer dizer, o nosso governo tinha condições de fazer isso? Tinha. Veja o auxílio emergencial para o pessoal que não tem registrado e falo com grande parte da categoria, que são os extras, ou com a família da categoria, a respeito desse auxílio emergencial. De tanto tomar pressão, o governo queria aprovar o quê? R$200, gente, R$200 por mês. Precisou oposição ir lá bater para subir esses míseros R$600.
e muita gente não está conseguindo receber. Então, você percebe que no momento de dificuldade, como nós estamos passando em razão dessa pandemia, infelizmente temos um desgoverno. Não tem como deixar de falar no que aconteceu hoje, né? Todo mundo está comentando, né? Voltamos a falar novamente a esse respeito, né? Até para deixar o Guilherme completar, senão eu falo sozinho, né? Guilherme, fica à vontade. Marcelo, o teu som aconteceu alguma coisa com o teu som. Guilherme, a parte final da fala do Marcelo eu não ouvi, mas no contexto a gente entendeu, ficou bem clara a situação. Perfeito. Na verdade, assim, essa roda da economia para girar, a gente tem que valorizar a força de trabalho. Não é só olhar apenas para o lado do empresariado e tirar direito dos trabalhadores. Esse governo, infelizmente, ele é estrábico, porque ele só enxerga um lado dessa relação e não consegue entender que precisa equilibrar e valorizar o outro lado, que existe uma defasagem muito grande da classe dos trabalhadores que precisa ser valorizada. Os exemplos foram mencionados pelo Marcelo de outros países, como ele mencionou da Argentina. Tem o caso de Portugal também, que dentro da comunidade europeia é um país que não é muito rico e está pagando o salário para que os seus trabalhadores fiquem nesse momento de pandemia, e diversos outros exemplos que a gente pode citar. Mas não é o caso. Infelizmente, o nosso governo não tem essa visão, não tem essa situação. E ele quer desonerar o custo do empresário tirando direito dos trabalhadores. Existe esse discurso falacioso, mentiroso, de que são os trabalhadores que impedem a evolução e o crescimento do lucro das empresas. O que, sem a existência do equilíbrio da força de trabalho com o investimento do capital, você não tem como gerar lucro. Precisa-se necessariamente equilibrar essa equação e valorizar os trabalhadores. E é por isso que a entidade sindical, que é combativa, que é firme nos seus ideais, busca cada vez mais regras de interesse para a classe dos trabalhadores de valorização social, financeira e econômica. O momento atual é dificílimo para o direito coletivo, para o direito do trabalho e para a classe dos trabalhadores. Mas a entidade sindical está cada vez mais atenta, está sempre atuante em seus interesses. Parece que o Marcelo deu uma caída, né, Márcio? Ele caiu sim, mas ele já daqui a pouco ele está de volta com a gente aí. Mas a gente vai tocando no assunto porque a fala do Marcelo foi muito legal. Ele conseguiu desenhar um cenário aí muito, muito inteligente. E ele pegou a partir dessa história da segurança jurídica, né, Guilherme? E ele fez todo esse discurso já de histórico, porque não tem como ver a situação atual, né? Sob o ponto de vista jurídico, no que toca a que tipo de ação o sindicato está fazendo, o que você pode fazer com o cara que já não tem férias, o cara que nem a gente viu casos aí de que aconteceu logo na primeira leva de gente que, quando saiu a paralisação, a quarentena, tem um monte de empresário que saiu mandando gente, empresas pequenas, na verdade, às vezes mal orientadas, né, Guilherme? Já saiu mandando embora todo mundo porque achou que a coisa, enfim, se assustaram, ou se assustaram, ou aproveitaram para agir, porque aí cada um tem a sua cabeça, a sua ética, a sua moral, né? E mandou embora a gente aí. E com certeza, né, essas pessoas procurando o sindicato vai levar eventualmente as demandas para a justiça, ou os advogados vão contribuir para que o judiciário possa olhar caso a caso dessas situações, né, Guilherme? Lembrando sempre que eu já te passo a palavra. O Marcelo voltou aqui, deixa eu botar ele de volta na conversa. Isso, Marcelo, bacana. Lembrando sempre, né, que na verdade, o que o mau patrão, né, ele não é o com quem a gente relaciona, com quem a gente faz a interlocução, né? A gente conversa o sindicato, né? Conversa com o sindicato dos empregadores, né? E conversa com as empresas que estão agindo corretamente. Né? As empresas que agem por motivos torpes, né? Por motivos imorais, aí, que preferem mandar embora a gente. Ontem eu ainda estava relatando de um caso que chegou a mim, que a empresa foi lá pagar, foi na boca do caixa com a pessoa sacou o dinheiro da rescisão e devolveu
quase 90%. Então, assim, a gente não dá para levar por esse caminho, porque essas pessoas, o sindicato, o jurídico sindicato, vai levar para a justiça. Cada caso aí depende de prova, depende de uma série de coisas, né? Mas no que toca aos aditivos, só para lembrar as pessoas, né? Sem querer, é que a gente precisa voltar um pouco do nosso feijão com arroz aqui, né? E nessa altura eu já quero dizer que a gente já está aí com quase 35 pessoas assistindo a gente, já está com a gente um monte de parceiro, de companheiro do sindicato, vários diretores, o presidente está aqui com a gente, o Roberto, as meninas das subsedes, muito agradecido a todas, e divulgando, trazendo mais gente, então isso é muito legal, né? Perguntar para vocês o seguinte, a gente sabe que a economia é que vai acabar ditando, né, para a saúde e a economia acabam ditando. Aí hoje, inclusive, a gente já viu até que a própria segurança vai também tocar forte daqui para frente a pauta, né? Como é que vocês estão vendo? O que tem para chamar a atenção do trabalhador? Né? A questão da campanha, a gente estava falando de segurança jurídica, a questão da campanha, embora não seja obrigatório mais, mas do sindicato participar da homologação das rescisões, né, para que o sindicato tome. Como é que o que a gente pode fazer nesse momento? Quais são as ações mesmo do feijão com arroz ali, pessoal? O que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo de caso? O que está acontecendo no dia a dia? O que chama mais atenção? Que tipo de orientação dá para dar agora, imaginando que tem contabilidade, que tem outros advogados que a gente pode já, de repente, esclarecer, né, para que a pessoa não oriente errado, para que a contabilidade esclareça aí, evite qualquer problema que amanhã quem vai pagar mesmo é o trabalhador, paga agora, e depois a empresa dele, quem contratou e que rescindiu errado, vai também para o tribunal e vai acabar arcando com várias consequências. O que a gente pode dar de recado para essa gente? Bom, Marcelo, deixa eu começar agora, depois eu te passo a palavra. Quanto mais, na minha análise, quanto mais as regras estiverem disciplinadas na nossa convenção, melhor realmente a gente tem a forma de fiscalização para que as regras possam ser cumpridas no interesse dos trabalhadores. Porque, estando na convenção, o sindicato tem mecanismos de fiscalização, de controle, de atuação, ação de cumprimento, organizações atuantes, e com isso pode ser mais fácil, o interesse do trabalhador pode ser bem mais fácil e protegido. Percebe-se claramente uma visão, uma tendência atual. Vocês estão me ouvindo ou não? Ouço bem. Desculpa aqui. Percebe-se atualmente uma visão, uma tendência de que querem talvez quebrar essa força coletiva, a visão da coletividade e da luta pelo interesse comum. E querem capilarizar a discussão através de contratos individuais. Isso, na verdade, é você fatiar, destruir o sentido de categoria, fatiar os direitos e permitir que dentro de uma empresa, por exemplo, possa acontecer de que um funcionário que é muito amigo do patrão tenha os direitos garantidos em detrimento de outros. Porque aí dentro do seu contrato individual, ele vai construir regras, o patrão vai construir regras individualizadas, onde não precisa respeitar o que está previsto, talvez, em convenção. A gente não tem mais a ultratividade das normas coletivas. Se a gente não conseguir criar normas coletivas dentro de espaço de tempo, não tenho mais. E aí eu não protejo uma categoria. Eu não tenho mais uma visão social de defesa da coletividade de todos os trabalhadores. Ser sindicato, atuar enquanto sindicato, é defender a todos da categoria. E valorizar os nossos associados, cada vez mais. Os nossos associados estão sempre em primeiro lugar, porque eles estão na nossa linha de frente, eles estão conosco. Todo associado do sindicato é equipe Sintores, porque ele faz parte da nossa atuação sindical, porque ele na verdade, ele dentro da empresa, ele acaba sendo os olhos do que o sindicato precisa entender se o patrão está respeitando as regras ou não, porque ele vem se reportar, ele vem passar essa informação para a entidade, aí os diretores, através do movimento político, podem fazer a sua fiscalização, e se for necessário, o departamento jurídico pode atuar, mas embasado em regras necessárias, embasado em condições factíveis. Então, veja só, a gente não pode nunca ceder a esse discurso falso da individualização do direito. E que, sim, deve-se sempre se defender a coletividade de toda uma categoria, porque, perceba uma coisa,
Convenção coletiva de trabalho não é nem o que o Sintores quer e nem o que o sindicato patronal quer, e sim o que nós construímos. É um equilíbrio que se chegou lá. Óbvio que nós queríamos sempre mais, e vamos buscar sempre mais. E esse equilíbrio é o mínimo necessário para que um trabalhador possa exercer a sua atividade com dignidade e respeitar a sua força de trabalho. Marcelo, só antes um pouquinho, o Guilherme só explica para o pessoal aqui, que é leigo, o que é a ultratividade da norma, para o pessoal entender um pouco. Você vai fazer uma microaula rápida, Guilherme. Vamos lá, vamos tentar deixar o jurídico, traduzir o juridiquês, né? Ultratividade da norma seria o quê? Eu falava lá atrás do golpe, né? Que esse golpe, vale dizer que não foi na Dilma Rousseff. A vida dela continuou, acho que até melhor, né? Não tem mais as dores de cabeça, está aposentada, cuidando do neto. O golpe foi em nós, trabalhadores. Um golpe começa também nessa questão da ultratividade da norma. O que é esse palavrão? Antes, o sindicato negociava, tinha convenção coletiva, e quando terminava essa convenção coletiva e os sindicatos continuavam negociando, esses direitos ficavam valendo até que tivesse uma outra norma coletiva, correto? Então, existe o quê? Uma ultra-atividade. Essa norma, ela valia até ter uma nova. Ela ultrapassava a data de vencimento dela, né? Seria isso. Ela vencia, só que os efeitos dela continuavam valendo até que tivesse uma nova norma coletiva. Perfeito. Quem que vem parte desse golpe contra os trabalhadores? Tirou isso. Simplesmente hoje. Terminou a norma coletiva, acaba aqueles benefícios todos. Você tem que conquistar tudo novamente. Mais uma vez, daí a importância do seu sindicato na sua vida. Seja você trabalhador hoteleiro, seja você advogado, engenheiro, médico, qualquer profissão que você tenha, a importância do sindicato na vida nossa, porque todos aqueles direitos, Márcio, Guilherme, eles perdem a validade quando a norma termina, e a norma tem validade de 1 a 2 anos. Então, você vê que é necessário o sindicato estar em constante negociação coletiva. Falando de negociação coletiva, falando dessa questão que o Guilherme colocou muito bem, da questão coletiva e não individual, vale dizer o seguinte, que o nosso aditivo, ele prevê que a empresa que afastar o trabalhador, a empresa que tiver diminuição da jornada, com a respectiva diminuição do salário, ela tem que comunicar o sindicato. Se não houver comunicação, é nulo. Ou seja, esse trabalhador vai anular, através do departamento jurídico do sindicato, vai anular toda essa negociação. Então, as empresas fiquem atentas, as contabilidades, departamento de recursos humanos, tem que notificar, tem que avisar o sindicato dessas mudanças que a empresa, se ela fez alguma mudança dessa, autorizada na medida provisória e regrada pelos aditivos da convenção, ela tem que avisar o sindicato. E a negociação vai ser coletiva, porque a partir do momento que chega uma comunicação aqui, o trabalhador está protegido pela norma coletiva. Uma outra questão, Márcio, que o nosso corpo jurídico aqui pediu para lembrar, é que algumas empresas não pagaram totalmente o salário de março, tá? Então, vamos lá. O salário de março, vale lembrar que ele é pago até o 5º dia útil de abril. Então, só que ele é até o último dia de março. Ele paga o 5º dia útil de abril. Algumas empresas não pagaram esse salário totalmente. Não existia nenhum decreto, não existia nenhuma lei, não existia nenhum aditivo. O salário de março, aquele que você recebe no começo de abril, ele é devido na totalidade. Ou seja, o trabalhador que não recebeu na totalidade esse salário, entra em contato com o sindicato está conversando com as empresas, está notificando e vai tomar as medidas cabíveis. Outra coisa, o departamento jurídico está aberto aqui às ações, fala assim, não está tendo audiência, não está tendo audiência, os prazos estão suspensos, todavia, o jurídico continua trabalhando do mesmo jeito. Dá para você distribuir essa ação, dá para peticionar nos processos de maneira digital, mas estamos aqui trabalhando. E o principal, negociando com as empresas. A gente sabe também que as empresas foram duramente afetadas, só que não dá para colocar
a bomba toda no colo do trabalhador. É um momento que nós temos que dividir tudo, né? Inclusive esses prejuízos aí da maneira que não prejudique só os trabalhadores. Então, vale lembrar essa questão também. O Edmilson está fazendo aqui uma pauta aqui, que a pergunta dele é a seguinte: qual é a ação do sindicato em defesa dos trabalhadores demitidos sem justa causa durante o isolamento social da pandemia? Então, Márcio, acho que eu ia mencionar alguma coisa nesse sentido. Se a dispensa foi ocorrer e depois da empresa ter assinado, depois do segundo aditivo a nossa convenção, que na verdade ela foi criado depois do advento da medida provisória 936, na verdade o trabalhador tem uma estabilidade, porque um daqueles programas previstos na medida 936, que venham a ser a suspensão do contrato de trabalho, ou a redução da jornada, ou do salário, pelo período que o trabalhador sofreu essa redução, ou seja, aderiu a esse programa criado, ele tem estabilidade nesse período e no proporcional após a sua volta. Então, na estabilidade, o trabalhador não pode ser dispensado sem justa causa. Se a empresa levar adiante essa dispensa, ela vai ter que indenizar o trabalhador pelo equivalente desse período, porque ele goza de estabilidade provisória nesse momento. Outra coisa que eu acho interessante também ressaltar, sei que já foi mencionado pelo pessoal da nossa diretoria, pelo pessoal do departamento jurídico, mas nunca é demais falar, que assim, as empresas existem, dentro do nosso segundo aditivo, a convenção coletiva, existem modelos próprios e exclusivos para que as empresas possam aderir caso precisem utilizar-se de qualquer um daqueles programas. A suspensão do contrato, a redução da jornada ou do salário. Portanto, o que nós criamos? Metodologia de atuação. E aí, com isso, a empresa não precisa ficar criando regra, buscando o seu contador, buscar se quiser, mas o modelo já foi construído entre as entidades sindicais. E tem que ser feito aquele modelo, senão não vai ter validade. Portanto, o programa de redução de jornada ou salário ou suspensão do contrato de trabalho somente tem validade para os trabalhadores do comércio hoteleiro se os termos aditivos de adesão previstos no segundo aditivo forem respeitados. Qualquer coisa que fugir aquele modelo foge da legalidade, daquilo que foi construído como regra, daquilo que é negociado entre nós, daquilo que prevalece sobre o legislado e daquilo que concede segurança. Muito bem. Inclusive, nessa altura, é interessante fazer um pequeno comentário que, na própria convenção que está vigendo, né, já foi adotado esses modelos, né, o que ajuda em muito toda a prática, né, porque eu me recordo que a gente sabe, tem a notícia de que o grande problema, muitas vezes, na prática da operacionalização dos acordos, é que em muitos casos fica um monte de dúvida. Eu estou falando da nossa categoria, estou falando de várias categorias, que é essa dificuldade de saber, tá, e como é que isso que você está escrito aqui nessa cláusula, como é que se aplica na realidade, que documento, E eu acho muito interessante, eu acho que é o que eu disse, né? Vocês, nessa experiência toda, aí conseguiram levar e estabelecer esse diálogo com o sindicato do patronal, né? E com a experiência conseguiram implantar, já vem implantando já de algumas negociações anteriores, esse tipo de coisa, e obviamente é isso que o Guilherme acabou de falar, né? Os modelos, eles refletem, na verdade, não só a prática da coisa, mas refletem um conceito que olha, categoria de econômica e categoria profissional, nós, sindicatos, estamos em sintonia, estamos conversando. E é um recado, inclusive, que é dado para o próprio poder público, seja municipal, federal, estadual, dizendo se é para valer o que é o negociado sobre o legislado, pronto, olha aqui, nós estamos mostrando serviço. Né? E aí volta aquela conversa, né, Marcelo, que você tinha feito pouco antes de você cair, que eu queria resgatar. Você tinha feito uma análise histórico-econômica e jurídica muito interessante, e também a ver com o que o Guilherme estava falando antes, que é essa coisa de, tá bom, a gente
tá, a regra do jogo, o que é, governo Temer? É negociado sobre legislado, então vamos fazer a lição de casa. Aí a gente faz. Aí vem agora, logo no primeiro aditivo, que inclusive foi acompanhado pela liminar do Lewandowski, ela dizendo que é isso mesmo, veio a nossa atuação do sindicato, foi ao encontro, foi contemplada, na verdade, a liminar é que veio ao encontro da atitude que o sindicato vinha tendo, né? E agora se muda esse jogo para dizer, não, o que vale realmente é acordo individual. Quer dizer, claro que isso vai sofrer discussões, claro que a chance disso cada vez mais se transformar, se caracterizar em constitucional é verdadeiro, né? E aí, Marcelo, o que eu quero jogar para você é uma batata quente. Ontem eu recebi a informação, dentro de todo esse cenário, que existe uma atividade aí do Ministério Público questionando acordos de sindicatos que fizeram anteriormente, inclusive seguindo um outro tipo de solução, e que está sendo aí mais ou menos quase que, vamos dizer, ser meio sutil, né, impugnado aí pela próprio Ministério Público. Como é que você vê tudo isso, Marcelo? É o seguinte, Márcio, infelizmente, temos sindicatos e sindicatos, né? Você veja bem, nós conseguimos nos antecipar, como você mesmo disse, até aquela decisão liminar do Supremo. O nosso sindicato, ele conseguiu, através de acordo coletivo, desse aditivo com a CCT, né, a Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato Patronal, que, aliás, tem força de lei, todo mundo sabe que uma convenção coletiva tem força de lei, os seus aditivos também têm força de lei. Se a lei diz que um trabalhador de uma determinada categoria, assim como exemplo, ele ganha, a lei diz que o salário mínimo é de R$1.000, e a categoria consegue uma convenção coletiva um salário de R$1.500, o que vale? Vale a lei ou vale a convenção coletiva? Então, a gente sabe que vale a convenção coletiva. Aquilo que o sindicato trata com o sindicato patronal, ele tem um valor acima da lei, porque é específico. Então, se as pessoas conseguirem ter esse pensamento, por esse princípio, esses aditivos que nós fizemos aqui, ele tem uma validade acima da lei. Ele cria obrigações, ele cria garantias, ele cria direitos que estão acima da medida provisória. Então, o sindicato já se antecipou e deixou bem claro que, se não houver a comunicação das empresas ao sindicato, esse acordo que, se a empresa estiver fazendo, seja de suspensão, seja de diminuição de jornada, ela perde a validade. Até deixar bem claro, porque, assim como disse o Guilherme, tem aqui os modelos, está aqui nos aditivos, aqui estão os modelos. E esses modelos devem ser seguidos. Qual a preocupação da entidade patronal, sindicato patronal, sindicato dos empregados? Porque nós temos, na nossa categoria, desde aquela grande empresa aos pequenos restaurantes, pequenas lanchonetes, pequenos bares, que muitas vezes as pessoas não têm condições aí de ter uma assessoria tão grande, esses empregadores. Então fica fácil, ele vai pegar o aditivo, seja no site, seja do sindicato, patronal, do empregado, vai imprimir isso e tem como aí um modelo para agir. O que não pode é as pessoas inventarem, como disse o Guilherme, que até aumentar isso, inventar coisa na cabeça. A gente querendo suspender contrato por 6 meses, absurdos e absurdos, né? Então, não pode isso. É limitado àquilo que foi tratado, que foi assinado com o sindicato patronal. Não adianta inventar coisas de outro gênero. E necessário dizer também, aquele que aderir, aquele empregador que quiser aderir a essas condições, tem a estabilidade do trabalhador. O trabalhador, quando voltar, ele terá estabilidade por igual tempo do período de afastamento. É necessário se observar essa questão também. Até porque a gente tem que dizer o seguinte, tem empresas, Guilherme, que elas estão trabalhando em delivery. Por exemplo, uma pizzaria e tal, ela não precisou afastar. Ela deu férias para uma parte que estava ociosa e a outra parte continua trabalhando. E tem casos aqui que a gente foi comunicado de empresas que até contratou, porque era uma empresa com foco em delivery, o delivery aumentou bastante, que é o serviço de entrega, né? E ela precisou e está precisando desses trabalhadores. Então, dizer que essa questão aqui do aditivo é uma questão bem paliativa, uma questão de emergência. Se você, né, você empresário, você não precisar utilizar esse aditivo, continua a vida que segue.
E nós temos aí a esperança que dia 11 a gente volte, ainda que não na totalidade. Vale dizer que não adianta politizar essa questão, porque é questão de saúde pública. Enquanto não inventarmos uma vacina, e acho que a nossa ciência está trabalhando para isso, enquanto não tivermos uma vacina, vamos ter que tomar esses cuidados de higienização constante das mãos. Aí o pessoal fala, mas não tem álcool em gel. Gente, água e sabão é melhor que álcool em gel. Álcool em gel é para quando você estiver na rua. Na rua não tem ali, dentro da bolsa ali, você pega um pouquinho de álcool em gel, entrando no mercado, saindo do mercado. Água e sabão é a melhor coisa. Um pano molhado na entrada da sua casa com água sanitária, dilúvio em água, é uma grande solução. Quero dizer o seguinte, essa pandemia, esse vírus, ele é mortal, ele é perigoso, e o pessoal falava que só morria velho, a gente está vendo morrer velho, novo, está morrendo criança, a gente não conhece esse vírus, não conhece a mutação deles, então tem que respeitar o quê? Não é o que o político fala, ele tem que respeitar o que a ciência fala. Para isso tem os médicos, para isso tem os cientistas, e esse sim que nós... Porque quando a gente fica doente, a gente não vai atrás do governador, do presidente. Quando a gente fica doente, a gente vai atrás do que fala o médico. Então, se nós estamos com uma pandemia, nós temos que seguir o que diz o quê? A ciência. Não adianta querer politizar essa questão. Então, nós vamos voltar ao trabalho, assim, dia 11, se Deus quiser, a grande parte da categoria vai retornar, nós vamos correr atrás do prejuízo, como toda a pandemia traz prejuízo mesmo, só que o nosso povo é um povo forte, um povo trabalhador, um povo lutador, a gente vai superar tudo isso, mas enquanto não tiver vacina, gente, muito cuidado. Eu tenho medo, eu estou falando isso, Marcos, para não ter aquela corrida, né? Dia 11 abre tudo, tal, não para, gente, continua os mesmos cuidados de higienização, os mesmos cuidados de aglomeração, vamos cuidar da saúde da nossa família. Sempre lembrar o seguinte, que quando a gente volta do trabalho para casa, a gente leva o carinho, leva o afeto, leva o pão, mas a gente não pode levar esse vírus para dentro da nossa casa. Então, temos que ter esse cuidado aí com a nossa família. Muito bom, Marcelo, muito bom. Eu queria que o Guilherme falasse um pouco sobre a questão que ontem a gente falou bastante, a gente tem falado, claro, o tempo todo sobre isso, né? Afinal de contas, o diálogo do sindicato passa pela centralidade da preocupação com o trabalhador. O Edmilson ontem colocou a questão da preocupação com os EPIs e a questão do transporte do trabalhador de casa até o trabalho. O que a gente pode... Primeiro, a gente pode chamar de EPI o quê? Né? E se o que a gente está hoje usando como máscara, álcool gel, luva, tudo isso que o Marcelo falou muito bem na questão da água e sabão, isso é caracterização, a gente consegue caracterizar isso como EPI, a gente consegue estar em algum lugar do acordo, porque daqui a pouco volta, né? E aí você já sabe, hoje saiu a confirmar, hoje saiu uma notícia de que saiu no Diário Oficial de Santos, que daqui para quem não usar máscara vai pagar multa daqui para frente. Eu não sei se vocês estão sabendo disso. Então, como é que o que a gente pode exigir, ou reivindicar, ou negociar para que fique essa obrigação e, inclusive, se não for o caso, quem descumpre o acordado, né, arque com as consequências pelo não uso, não manipulação, não exigência, né, de máscara, etc., no trabalho. Como o Marcelo salientou a respeito da profilaxia, então acho que da limpeza, essa água e sabão, ele falou que é correto, está perfeita a análise. Então, só pegar esse gancho da limpeza e da profilaxia, tudo é limpeza. Então, a gente tem que limpar essa porcaria que está lá em Brasília, desse governo federal. É uma limpeza que a gente precisa fazer para que regras... Não estou falando que a pandemia é problema do governo, estou falando que a gestão da crise junto ao governo federal é horrível. É péssima para o trabalhador. Ele não consegue governar sem crise, imagina em crise. Como é que ele vai fazer um governo? Então, na verdade, assim, realmente precisa de uma profilaxia, de uma limpeza para que a gente possa afastar esses vírus e alguns vermes que existem lá por cima. Agora, sobre a questão dos EPIs, EPI é um conteúdo, é uma definição técnica, né? Existem as NRs, as normas regulamentadoras de EPI, mas veja só, para a gente não entrar nesse debate se água, sabão, ou tudo que for álcool em gel é EPI ou não, o que nós fizemos? No nosso primeiro aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho, nós colocamos uma cláusula específica
que as empresas estão obrigadas a manter todo à disposição gratuito dos seus trabalhadores álcool, gel, pia, sabão, papel toalha, tudo que for necessário para que ele possa constantemente higienizar as suas mãos no curso da sua jornada de trabalho. Então, existe, na verdade, uma cláusula normativa, portanto, no primeiro aditivo, que obriga as empresas a disponibilizar essas, vamos chamar, esses produtos de proteção para contenção da pandemia e benefício da saúde do trabalhador e de todos que estão frequentando o ambiente de trabalho. Venha ser um restaurante, um hotel, uma lanchonete. Então, para que todos ali possam poder usufruir daquela atividade comercial com garantia, com segurança. Então, sim, respondendo objetivamente a tua pergunta, Márcio, existe uma norma, uma cláusula dentro do nosso primeiro aditivo que protege os trabalhadores para que as empresas cumpram essa determinação. Muito bem. Vocês me desculpem aqui, pessoal, vocês estão me olhando o tempo todo, eu estou baixando a cabeça e fazendo coisa aqui, é que eu estou interagindo com o pessoal que não sei se todo mundo está vendo, né? Tem um monte de gente postando um monte de coisa. Tem uma pergunta aqui, se eu não me engano, do Jean, perguntando se... Deixa eu olhar direito para não falar besteira aqui, que às vezes a gente acaba se passando aqui. O Jean está perguntando, deixa eu achar a pergunta dele. Se o auxílio que o governo vai pagar para quem teve o contrato suspenso pode atrasar. Eu acho que tem uma mistura de informação aí, quem sabe vocês pudessem esclarecer, na verdade, o que é que nós estamos tratando aqui, né? E também dizer para vocês o seguinte, para o pessoal que está assistindo aqui, eu vou postar agora, eu postei e tirei, mas eu vou postar de novo, porque sempre tem alguém que você conhece que tem direito ao auxílio emergencial, que não tem nada a ver com o que nós estamos tratando aqui, pessoal. Mas como a gente conhece todo mundo, como a gente se relaciona, sempre tem uma dúvida. Então, você aproveita, compartilha essa informação que eu vou postar aqui com os teus colegas que têm esse direito, tá certo? E já convida eles para assistir às lives da gente aqui, tá bom? Então, a pergunta que eu volto para vocês o auxílio que o governo vai pagar para quem teve o contrato suspenso pode atrasar? Eu acho que tem uma confusão aí, fica para vocês explicarem. Vamos lá, Márcio. Respondendo o Jean, né? Jean, infelizmente, tudo que vem desse governo, que é de auxílio, o trabalhador, a gente vê que não necessitado não tem a mesma rapidez que foi o socorro dos bancos, né? Vale dizer que saíram trilhões aí para os bancos no primeiro momento do governo. E os trabalhadores estão sempre aí. Tem gente que já... Licença maternidade, vamos falar de pedido de aposentadoria, ou seja, o trabalhador paga uma vida inteira essa previdência e quando ele precisa continua atrasando. Vamos voltar antes da pandemia. Tem gente que está um ano esperando o benefício, gente, de auxílio-doença, tem gente que está um ano esperando um benefício de aposentadoria. Então, tudo que o que o trabalhador não está pedindo esmola. Esse é um dinheiro do trabalhador, que está lá. O que o governo tinha que fazer é gerir bem esse dinheiro e, na hora que o trabalhador precisar da parte dele, devolver aquilo que a gente paga. Nem isso esse governo está fazendo. Infelizmente, sabemos que nós temos as nossas contas para pagar, os nossos vencimentos, essas contas não esperam, mas há, sim, uma grande possibilidade de atraso, até porque a filosofia desse governo é voltar às antigas filas do INSS, que está voltando. A gente pensou que tinha dizimado o sarampo, está aí o sarampo. A gente pensou que tinha acabado com fila do INSS. O maior orgulho era falar, acabamos com aquelas filas que os trabalhadores morriam nas filas do INSS. Voltou a fila. Tem gente esperando aí quase um ano um benefício. Mas, enfim, é um governo que a gente simplesmente não critica porque a gente não gosta de A ou B. A gente critica porque, sendo nós defensores dos trabalhadores, nós temos que elogiar um governo que trabalha em prol dos trabalhadores e criticar aquele governo que faz tudo contra os trabalhadores, que é a história desse governo atual. E você vê que é um governo que vai trabalhar em crise. Tinha um ministro da Saúde que ouvia a ciência. O que o governo fez? Mandou embora esse ministro da Saúde, porque não pode falar na ciência, né? A gente está voltando aí a tempos estranhos, tempos escuros. Estamos contra a ciência. Tinha o outro ministro
que eu sempre digo que o Moro, agora dizer que o Moro é bom, o Moro vendeu a alma para o diabo. Ele tirou o principal concorrente nas eleições presidenciais. O presidente Lula tinha nas pesquisas, estava com mais de 60% de intenção de voto. Então, ele se une ao Bolsonaro, vende a alma para o diabo, tira o Lula da corrida presidencial, prendendo ele sem provas, que isso vai ficar demonstrado ao final desse processo, e Bolsonaro se elege e cumpre a promessa, leva ele como ministro. E o que acontece hoje? Os filhos do homem estão quase, né, nas milícias aí, as investigações, a coisa ficou ruim, ele já se usou do Moro, descarta o Moro também, indiretamente. Então você vê que a gente vive num momento de crise, nesse momento, principalmente de pandemia, nós precisamos ter um governo forte, um governo que coordenasse as ações dos governadores. Os governadores ficaram sem coordenação. Cada governador teve que ser com o seu grupo para agir. No momento que nós precisamos das importações de vários países aí, e não tivemos força. Os governadores tiveram que fazer um pulo aí para importar máscara, para importar EPIs. Então, a gente, infelizmente, vive um desgoverno. O trabalhador, o povo, está sofrendo muito na mão desse desgoverno e estamos aí esperando o que pode acontecer. Mas, enfim, confie pelo menos no seu sindicato, que está com seu interesse, que está construindo aí benefícios e dúvidas. Pelo menos você tem esse porto seguro. Você pode, mais uma vez, dizer o seguinte, pelos telefones, pelas redes sociais, qualquer dúvida que você tiver, não só a respeito dessa questão dos aditivos, não. Por exemplo, tem uma dúvida da minha irmã, minha esposa está tentando receber o auxílio emergencial e tal, pode fazer a pergunta, porque a gente puder compartilhar, o sindicato está aqui, não só como um sindicato preocupado com as questões trabalhistas, mas um sindicato cidadão, que está aí ajudando as pessoas. O nosso presidente Edmilson, ele colocou a questão dos auxílios nesse sentido, dessa cidadania, e o sindicato continua forte nesse aspecto de ajudar os trabalhadores, ajudar a sociedade naquilo que for necessário. Muito bom, muito boas falas de vocês aí. A gente vai começar a encaminhar ao final, mas eu queria só aproveitar que o Marcelo tocou no assunto dos contatos. Eu estou botando o tempo todo aqui telefone da sede de Santos, telefone de subsede de Guarujá, Praia Grande, Itanhaém, Vale do Ribeira e Registro, o site, você tem aí o WhatsApp do sindicato, tá certo? Faça contato com a gente. O Jean, Marcelo e Guilherme estão agradecendo aí a resposta, tá bom? Então é isso que a gente precisa, essa interação com o trabalhador, essa interação com o público em geral, né? Dizer um pouquinho aí que como o Guilherme colocou ali, né? É óbvio que houve, cada vez fica mais claro, um grande equívoco aí na eleição de uma pessoa que foi travestida com roupas de fake news, né? E ao mesmo tempo se fez uma desconstrução de todo um trabalho que vinha sendo feito, todo mundo a ponto de achar que de 14, 15 anos, 16 anos de governo das esquerdas aí não foi feito nada, só corrupção. Quer dizer, essa aí é uma situação que só pode ser debitada na conta da fake news, né? Então, quando o Guilherme fala aí que a primeira coisa que tem que fazer é tirar o que está lá, né, limpar o lixo que está lá, né, a gente cada vez mais vê o que está acontecendo, perdendo apoio, e essa situação hoje do Moro saindo vai cada vez mais. Eu já vi manifestação das lideranças militares aí constatando que estão com abacaxi gigante na mão, né? E a própria questão neoliberal econômica aí do Guedes, com a pandemia entrou em xeque-mate, né? Então, mas enfim, que a gente acaba comentando porque a gente está todo mundo envolvido muito grande nisso, né? E dizer que o sindicato está o tempo todo aqui, eu coloquei vários contatos, você que está assistindo essa live já está no Face do sindicato, tá certo?
Então, você faz o contato que você precisar, ressaltando isso que o Marcelo falou. Passar a palavra para o Guilherme para fazer as últimas colocações, mas antes de fazer uma pergunta para os dois, que eu sei que a gente está batendo no teto da live aqui, né, que é de 1 hora, mas daquela velha pergunta. Eu deixei de perguntar alguma coisa que eu deveria ter perguntado? Eu deixei de pautar alguma coisa? Se eu deixei, pelo amor de Deus, faça minhas as suas palavras e aproveita e fala. Bom, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui no meu bairro o som de panelas está bem alto. Não sei se na região de vocês está a mesma coisa, mas pelo jeito, não sei se é contra ou a favor ou contra o presidente que deve estar falando agora, né? Porque pelo horário era o horário que o presidente vai falar. E o tom o panelaço aqui na minha República Popular da Ponta da Praia está bem alto o som das panelas aqui, tá bom? Então, é só. E o timbre de panelas é de todos os preços, desde panela francesa a panela popular. Tá ele que está falando, é ele que está falando, só para você saber, tá? Não, então fiquem aqui conosco, que é melhor, porque não tem nada de interessante lá comigo. No momento que o nosso governo federal ele fleta com o obscurantismo, que ele é inimigo da ciência, que, na verdade, ele namora o terraplanismo, que ele tem como histórico da vida dele 28 anos de um Congresso Nacional que não produziu uma lei. O que nós podemos esperar de um governo federal como esse? Ou como depositar uma confiança? Que voto de raiva foi esse que foi depositado nesse coitado, nesse infeliz, nesse verme que existe dentro da nossa presidência da República? Então, mais do que nunca, a gente precisa, na verdade, pôr um ponto final nesse momento, parar dessa brincadeira, parar, que não é nada interessante, nada engraçado, pôr um ponto final nisso e colocar realmente dentro do nosso governo federal uma pessoa séria que esteja engajada com o que precisa ser feito dos interesses dos trabalhadores e do Brasil, daquilo que o Brasil precisa. Que o Brasil precisa crescer, sim, óbvio que tem que crescer, mas tem que valorizar, é a classe dos trabalhadores, que são eles que fazem esse Brasil crescer, é a classe dos trabalhadores que movimenta toda essa economia do Brasil. Óbvio que a economia é necessária, óbvio que o empresário apresenta e abre os postos de trabalho, mas quem põe a força de trabalho somos nós. Todos nós é que colocamos a força de trabalho e todos somos trabalhadores. É isso que a gente tem que ter em mente. Todos somos trabalhadores. Então, eu acho, Márcio, que, na verdade, você conseguiu esgotar o tema. Eu só queria responder uma pergunta que até o nosso diretor, o Chico, fez uma pergunta ao chat. Se, por acaso, a empresa deixar de comunicar ao governo federal de que adotou algum daqueles programas previstos na MP 936, que está no nosso segundo aditivo, porque a redução da jornada ou do salário ou a suspensão do contrato de trabalho, se a empresa deixar de comunicar ao governo, ela, por essa omissão, ela passa a ser responsável integral pelo valor do salário do trabalhador. Então, assim, a omissão da empresa no cumprimento da sua obrigação de comunicação ao governo federal e ao sindicato faz com que a empresa fique obrigada a pagar a integralidade do salário desse trabalhador. Isso está previsto no nosso segundo aditivo, isso está previsto como garantia da nossa negociação em prol dos interesses dos trabalhadores. Márcio, é para despedido já? Não, vamos rodar mais um e depois a gente despede? Pode ser? Eu queria pedir ao Chico, aí o Francisco, do nosso querido Chico do Brinco, que eu não vi, e como a gente está aí na correria, acaba não passando. Então, peço já desculpa para todos, a gente vai lembrando vocês que esse vídeo vai ficar aqui no Facebook e que a gente está subindo depois para o nosso canal TV Sintores no YouTube, onde todos os vídeos dessa série chamada Crise Coronavírus vão ficar à disposição. Então você pode rever lá, divulgue, ajude a gente a cada vez aproveitar essa onda de live, que a gente percebeu que na verdade, está acontecendo dois fenômenos, né? Primeiro, a gente percebe que a gente tem casa, que a gente tem família, que a gente tem filho, tem mulher, tem marido, né? E que é muito bom ficar em casa. Claro que às vezes a gente tem uma vontade de botar o pé na praia, botar o pé na areia, botar o pé na rua, e aí entra uma discussão aí de polêmica, se pode fazer um exercício, não pode, mas sempre naqueles parâmetros, né? Máscara, só saia para a rua se você precisar, volte para casa assim que você precisar, tá certo? Dizer para vocês dois aqui que o Edmilson está dando parabéns. Edmilson é o presidente do sindicato, né? Edmilson Cavalcante de Oliveira, está dando parabéns não só a nós aqui, mas parabéns a toda a equipe jurídica, né? E, enfim,
e passar um pouco a palavra para o Marcelo aí, dizer o seguinte, Marcelo, Bolsonaro vai ou fica? É complicado de responder isso, né? Como disse muito bem o Guilherme, foi eleito, houve um estelionato eleitoral, né? Foi eleito uma figura que não existe. Criaram, através de fake news, a figura de um cara que não era aquele. Criaram um cara de uma nova política. Que nova política é essa? Vamos pegar a história desse cara. Um cara que foi expulso do Exército. Vai lá procurar, ele foi expulso. Para suspender esse processo de expulsão, o que ele faz? Ele concorre. Ele ganha primeiro para vereador, depois para deputado, e o que acontece com ele? A partir do momento que ele se elege, o processo perde o objeto, né? E ele vira, como todo mundo das Forças Armadas sabe disso, se você pertence às Forças Armadas e você vira um político, você é aposentado das Forças Armadas. É o que acontece com esse cara. Como que alguém é da nova política e fica 30 anos na política, se elegendo, se reelegendo, sem nunca ter participado de uma comissão? Vou falar aprovar projeto, não, o Guilherme, ele nunca participou de uma comissão, sempre foi do clero, dos deputados, sempre participou de todo tipo de negociata, coisas mais sujas, se envolver com milícia, gente, nós estamos falando de segurança. Ele se envolveu com miliciano, os gabinetes dele, da família dele. É uma família que eles falam de trabalhar, vamos trabalhar. Uma família que nunca bateu um prego para ninguém, nunca bateu um ponto. É uma família que sempre se alimentou do serviço público, sempre se alimentou da política. Como que um pessoal desse, que sempre foi contra trabalhador, sempre se manifestou contra a mulher, sempre se homofóbico, xenófobo, como que um cara desse chega à presidência da República? Chegou. Infelizmente, uma grande parte da população não foi votar, que eu acho que esse foi o grande resultado, né? Não foi votar, ele chegou a presidente. Está aí. Abstenção gigante. Pelas panelas que a gente está ouvindo, esse cara, pelo visto, ele não chega ao final do mandato. Só que o problema continua, porque tem um Mourão que é o vice, que a gente não sabe se vai ser até pior. Eu acho que a resposta é sempre democrática. A gente tem que começar com as eleições municipais, voltar às origens, procurar aquele candidato a vereador, aquele candidato a prefeito que realmente se interessa nas questões dos trabalhadores, da coletividade, e votar certo. É uma obrigação nossa votar correto, não levar como brincadeira uma eleição, né? A gente tem que parar de eleger Bolsonaro, os tiriritas, né, da vida, e voltar a eleger aqueles que lutaram, que batalharam, que conquistaram alguma coisa. É muito triste ver um país que, há um tempo atrás, se tornou a sexta economia do mundo, que foi o Brasil, um país que pagou a dívida com o FMI, que tinha 300 e tantos bilhões de dólares de reserva, que fazia avião, navio, né, submarino, hoje não consegue fazer máscara para a população. Então, você vê a que ponto nós chegamos. E eu creio que estejamos no fundo do poço. Eu creio que não dá para piorar mais do que isso, né? Mas agora eu creio que fica provado realmente que esse golpe foi contra os trabalhadores, foi contra a classe produtiva. E quando eu falo trabalhador, estou falando trabalhador não só de carteira registrada, eu estou falando aquele trabalhador que é empresário também, que toca a sua pequena, sua média empresa, e está sentindo na pele esse grande golpe aí do setor econômico, que é representado pelo ministro Paulo Guedes, que é aquele que nós sabemos que para os banqueiros, para esses estelionatários, quanto mais o povo tiver lascado, para ele é melhor, onde ele vai mais emprestar dinheiro, onde ele vai mais ganhar dinheiro, que são os especuladores da Bolsa. Nós não, nós temos que valorizar quem produz, quem dá emprego. E voltar a dizer que tempo foi aquele que a gente produziu 20 milhões de empregos, a menor taxa de desemprego da história do nosso país. E os governos do PT, governo Lula. E hoje nós temos aí a maior taxa. Olha a diferença. Aí fala, foi o corona? Antes do corona. Nós saímos da menor taxa de desemprego no governo Lula para a maior taxa de desemprego no governo Bolsonaro. Para você ver a diferença. Não adianta tapar o sol com a peneira. Todos nós cometemos erros. Você que
que cometeu erro, foi iludido, que votou no Bolsonaro. Eu acho que está em tempo de falar, não, agora realmente a gente tem que lutar pelo nosso país, chega de fake news, vamos eleger pessoas com compromisso com a democracia, com compromisso com a verdade, com a liberdade de imprensa, um país plural, onde a gente respeita todas as religiões, todas as raças, todos os credos, e respeita o trabalhador do setor produtivo, que o Lula demonstrou que o setor produtivo, juntamente com os trabalhadores, que juntos eles conseguem dar um norte aí para essa economia. Então, agradecendo aí a presença de todos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos aí. Eu vou, mas eu tenho uma última pergunta que surgiu agora no final, e aí a gente não pode deixar a companheira sem resposta. A Solange Lira está perguntando para vocês. Eu sei, eu não vou, eu prefiro que vocês respondam. O patrão pode descontar os dias que entrou em quarentena no mês de março, alegando como falta no holerite do funcionário? Não. Não pode. Então é isso aí. Não pode. Solange, se isso acontecer, procure o sindicato. Isso. E amigavelmente ele não voltar atrás, a gente pode adotar alguma postura mais enérgica para você. Isso aí. Gratidão a vocês dois. Guilherme, suas últimas palavras. Marcelo, suas últimas palavras. Eu quero agradecer vocês. Muito obrigado por terem estado com a gente. Lembrando que amanhã, sábado tem live, minha gente. Amanhã tem uma live especial, onde eu pelo Instituto de Análise e Ações Sociais, Roberto Rodrigues, e o Edmilson Cavalcante de Oliveira, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares de Santos, Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeiro, Sintorés, vamos estar batendo uma bola sobre como é que a gente pode fazer atuação social, qual é a força que a gente pode desenvolver e construir junto com toda a categoria, junto com outros interesses cidadãos, para levar esse apoio para tudo através de atuações sociais. Então, não esqueçam, né? Então, Marcelo, ou melhor, desculpa, Guilherme, para dar o seu tchau aí, Marcelo, para dar o seu tchau. Márcio, obrigado. Eu agradeço o convite, agradeço a gentileza de poder participar dessa live aqui do Sintorés, onde eu faço parte desse time. A gente fala sempre a família Sintorés. Obrigado, Marcelo, também, por ter participado comigo. Estamos juntos nessa luta há algum tempo, junto da defesa dos trabalhadores, junto ao Departamento Jurídico. Eu agradeço a você aqui nesse momento e a todos da nossa diretoria, e todos os nossos companheiros lá do Departamento Jurídico, as advogadas, a doutora Maria Laura, Priscila, Renata, ao nosso estimado estagiário Gregory, e todos aqueles do sindicato, todos aqueles que fazem parte, que são realmente um dente dessa grande engrenagem que é o sindicato, e cada um sendo esse dente, essa roda gira, e o interesse de toda a categoria pode ser contemplado. É com grande honra que eu faço parte, que eu me considero, com todo respeito, um dentezinho pequeno dessa engrenagem, para poder participar e poder contribuir em prol de todos os trabalhadores do comércio hoteleiro. A iniciativa que vocês trazem para que, através dessas novas mídias sociais, canais de comunicação, através da modernidade que está à nossa disposição, possa se chegar informação para o trabalhador, eu acho que isso realmente é extremamente necessário e vai ser imprescindível que isso continue daqui para frente. As transformações que estão sendo feitas na nossa sociedade vão refletir nas nossas negociações coletivas e na nossa atuação sindical. E quanto mais as entidades sindicais estiverem antenadas e capacitadas para poderem chegar, através desses mecanismos de tecnologia, ao trabalhador, a gente não vai perder a categoria, a gente não vai perder o contato. E o trabalhador vai estar com a gente, e de uma forma até mais fácil, porque ele não vai precisar se locomover a sede ou subsede do sindicato. Ele vai ter mecanismos de trabalho, mecanismos de aproximação, onde aquela sua dúvida, o seu questionamento, ou simplesmente o que ele precisa do dia a dia para procurar alguma colônia, quando elas puderem ser utilizadas novamente, passando esse momento de pandemia, e qualquer outro serviço que o sindicato disponibiliza associado, convênio médico, odontológico, e tem, dentre tantos outros, ele possa, através disso, ele possa se aproximar da entidade sindical e, com isso, fortalece a categoria, o movimento e a luta de todos os trabalhadores. Muito obrigado por todos que participaram, todos que dedicaram um tempinho dessa tarde
de sexta-feira para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a atuação do Departamento Jurídico, das medidas jurídicas, e falar que, na verdade, isso aqui é apenas um ponto. Na verdade, isso aqui é um ápice de um grande iceberg que é muito enorme. E isso que nós estamos fazendo, nesse momento de crise, representa muito pouco, mas a gente pode fazer e cada vez mais e maior. Muito obrigado por todos que estão aqui, e me despeço com um voto de otimismo, agradecendo e tendo uma esperança de que, na verdade, os melhores virão e que todos se cuidem, que a gente precisa, na verdade, levar a vida para frente, para construir um caminho e um mundo melhor para todos. Um abraço a todos. Marcelo? Bem, agradecer aí o Márcio por esse convite, o Guilherme pela participação aqui, grandes amigos, grandes companheiros, agradecer o presidente Edmilson, que inovou aí nessa questão, está aí convidando, incentivando essa questão dessas mídias digitais, parabenizar todo o nosso setor, como disse o Guilherme, hoje principalmente o setor jurídico, né, e todos os demais trabalhadores, colaboradores do sindicato, essa assessoria, essa mídia nova, essa coisa que podemos usar para o lado bom, né, que são as mídias sociais, para estar entrando dentro da casa de cada trabalhador, de cada companheiro, levando sempre aí uma proposta nova, uma iniciativa nova, e fazer que esses trabalhadores, por outro lado, o legal dessa mídia é que ela é uma via de mão dupla, né? Que o trabalhador também possa estar sempre nos contatando, sempre perguntando, sugerindo, participando do seu sindicato, que é a sua casa, em especial pela questão das mídias sociais, parabenizar aí o Gustavo, que essa juventude do sindicato trouxe essa juventude para a gente, nos ensinou, nós mais velhinhos aí, a estar ensinando a gente a mexer com essas mídias todas, está nos ajudando bastante o Gustavo aí. Parabéns, Gustavo, que você é responsável aí pela essa nova prática do sindicato pelas vias das mídias sociais. E dizer que para os trabalhadores vai aquele recado, né? Nesse momento de dificuldade, a gente se apega, claro, no primeiro momento a gente se apega com Deus, principalmente para quem acredita em Deus, e dizer o seguinte: as nossas atitudes, elas podem mudar muito a nossa vida, além da nossa fé. Seja na atitude da gente se cuidar, de se prevenir, e também nas atitudes de estar sempre presente na vida do seu sindicato, porque uma vez que você está junto do seu sindicato, você está fortalecendo a si próprio, porque quanto mais você participa, mais o sindicato se fortalece e ele fica melhor, fica mais forte nas negociações coletivas. Participe, o sindicato estará fazendo, inclusive, assembleias aí no futuro. Logo em breve vamos estar fazendo assembleia, consultando os trabalhadores numa série de outras questões. Aguarde aí que vai ter outras novidades e vamos estar buscando que você participe não só nos assistindo, mas que eles possam estar falando conosco também, está dando sugestões, está votando nas assembleias, até porque as assembleias futuras vão ter que ser virtuais. Vamos estar aprendendo junto. Então, você também dê sua sugestão, faça suas críticas, ou seja, o sindicato está aberto aqui para receber toda a comunicação, toda a sugestão. Um grande abraço em todos e, nesse momento de crise, muita saúde, que é o principal que a gente precisa, e que Deus nos guarde. Então é isso aí, agradecer demais ao Marcelo Batista, agradecer demais ao Guilherme Krupensky. Vocês tiveram aqui nesses momentos, aqui nessa quase 1h30 aqui, um monte de aprendizado. Espero que vocês tenham tido esses momentos de aprendizado mesmo, de reflexão, e é isso, né? Construção de cidadania passa por informação e reflexão de boa qualidade. Perceba que aqui tem gente preocupada com os destinos do país, da cidade, da região e destinos dos trabalhadores. E é isso, essa é a intenção que a gente que nos move aqui, trazendo para vocês essa série, né, de lives aqui, que a gente chama de crise coronavírus. Então é isso, fiquem em casa, saiam se precisar, mas fiquem em casa, usem máscara, lavem bem as mãos, preserve quem você ama, preservando a você mesmo, tá bom? E é isso. Amanhã
A gente tem a live, então, do Instituto comigo e do Sintores com o Edmilson, a gente vai estar discutindo isso. Segunda-feira, uma live muito especial, live com o Vander Andrade, que é um médico epidemiologista, um cara que está com o sindicato há muitos anos também, é um homem de muita ideologia, muito engajado na luta dos trabalhadores, na defesa dos trabalhadores, vai falar para a gente muito, vai trazer muita informação, mas presta atenção, amanhã às 3 da tarde a nossa live, e segunda-feira às 2h20, porque a gente tem que acertar a agenda das pessoas para poder fazer a nossa live acontecer, tá bom? Gratidão a todos, Marcelo, gratidão, Guilherme, gratidão, muito obrigado. Pessoal, tchau, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.